Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Então, a ideia é mostrar brevemente aqui o que realmente a gente vem fazendo, né? O que a gente já pratica em termos de oncologia baseada em valor. Apenas algumas estratégicas. Então, eu coloquei o tema como a gente vem otimizando a terapia sistêmica, já que eu sou oncologista clínica e cuido do departamento de oncologia clínica da C. Camargo. Então, alguns conceitos. A gente sabe que tudo que a gente aprende na oncologia, o que a gente usa de indicação de tratamentos, é baseado em estudo clínico. E os pacientes de estudo clínico, não sei quantos de vocês sabem, mas isso é uma realidade, a gente brinca que tem que ser um corredor de maratona para entrar no estudo clínico. Esses pacientes têm que preencher inúmeros critérios de exames, têm que ter uma saúde muito boa para entrar. E aí, quando a gente usa as medicações aprovadas em estudo clínico no mundo real, o resultado nem sempre é o mesmo. A gente geralmente vê uma eficácia inferior, muitas vezes vê mais efeitos colaterais. Então, o que a gente usa na prática, ele não necessariamente reflete o mesmo benefício que a gente vê no estudo clínico, né? Então, eles são diferentes. E vários desses medicamentos, então, eles acabam oferecendo mais efeito colateral e muitas vezes precisam até reduzir dose. Então, não é incomum que as doses que a gente usa na prática médica são menores do que aquelas que se utilizaram muitas vezes no estudo clínico, porque muitos pacientes precisam reduzir, né? E ainda assim, uma coisa que traz como racional de redução de dose e otimização de tratamento é que muitas vezes, principalmente em estudos de terapia-alvo, não quimioterapia, mas terapia-alvo, que são os medicamentos de alto custo, nos estudos iniciais, os primeiros testes em ser humano, que a gente chama de estudos de fase 1, a gente começa esses estudos com doses e vai subindo, né, ver qual que é a melhor dose e a dose segura para o ser humano. Mas muitas vezes a gente vê que doses iniciais menores do que aquelas que são aprovadas já são suficientes para ter um efeito para inibir o crescimento da célula tumoral. Então, doses menores já sendo eficazes nesses estudos. E no mundo real, como eu disse, muitos pacientes precisam reduzir dose, e isso acaba levando com que, na prática, a gente faça muitas vezes já a dose reduzida. Então, aqui eu trago alguns exemplos, tem vários, a gente tinha pouco tempo, eu trouxe os exemplos que a gente vem usando mais recentemente no C. Camargo. Um deles é com a droga chamada everolimo, que é uma medicação oral, aprovada no Brasil, no mundo, e está no rol da ANS, para essas 3 indicações, o câncer de mama, câncer renal e tumores neuroendócrinos. E nos estudos clínicos, a toxicidade dessa medicação é relevante, então tem estomatite, diarreia e 7% de infecções. Então, chama atenção para essa porcentagem. A gente fez um estudo, a gente liderou um estudo América Latina de dados de mundo real, que a gente mostrou, na verdade, que, na prática, 20% dos pacientes desenvolviam infecções graves, e às vezes até fatais. E 7% eram, inclusive, infecções oportunistas. Então, aquelas infecções que a gente vê em pessoas muito debilitadas, como pacientes com HIV não controlado. E por que isso? Porque os estudos que geram aprovação na bula, geralmente eles têm um acompanhamento mais curto dos pacientes. Às vezes, nesse caso aqui, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Aqui a gente fez dados de mundo real com acompanhamento de 5 anos. Então, a gente precisa de mais tempo, muitas vezes, para observar esses efeitos colaterais. E 2/3 dos pacientes precisaram reduzir a dose de 10, que é a dose de bula, para 5. E aí, baseado nisso, então, agora a gente tem um estudo que a gente randomiza os pacientes. Então, todo paciente que vai começar um tratamento com everolimo com tumor neuroendócrino, o paciente é sorteado para 10 versus 5 miligramas. Esse sorteio não sou eu que faço, é um computador, é independente para não ter viés. E a gente pretende recrutar 100 pacientes, aí a gente tem algumas instituições parceiras, a gente já incluiu 9 pacientes, mais ou menos metade em cada braço. E a aceitação dos pacientes até agora é 100%, porque a gente explica que 10 é a dose aprovada, mas costuma ser muito tóxica para boa parte deles, né? Então, se a gente provar isso, que 5 é tão eficaz quanto 10, mas muito menos tóxico, isso vai mudar a prática oncológica Brasil e mundo, porque todo mundo vai começar utilizando 5. E no Brasil, o everolimo, o preço dele é linear, 5 custa metade do que 10. Então, pode até ampliar acesso, por exemplo, para serviços hoje, até de SUS, onde não tem a medicação.
Um outro exemplo, esse não é da minha área, é um colega meu, Milton Barros, que é um dos líderes do Centro de Referência de Tumores de Pele, é em melanoma. Então, pacientes com melanoma, que é aquele tumor de pele agressivo, localmente avançado, então quando já tem acometimento dos vasos linfáticos, eles recebem a imunoterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, com essas duas drogas que é padrão no Brasil, o ipilimumab e o nivolumab. São duas imunoterapias de alto custo. Os pacientes recebem 2 ciclos apenas e aí eles são avaliados para a resposta. Se o paciente tem uma resposta completa ou quase completa, ou seja, na imagem ele praticamente desaparece, vai para a cirurgia. Isso acontece em 60% dos casos, essa resposta. Então, a maioria dos pacientes tem uma boa resposta. E aí começa só o acompanhamento. Enquanto que a prática de mercado é o paciente fazer esses 2 ciclos, opera e depois faz ainda 1 ano da imunoterapia. Então, como aqui a gente não faz, esses são os dados desde 2022, 54 pacientes foram tratados nessa condição, 60% tiveram a resposta completa, e a média de economia por paciente, porque a gente só fez 2 ciclos e não 1 ano, foi de R$ 174 mil por paciente, isso acabou gerando aí 5 milhões, quase 5 milhões e 600 de economia com esse número de pacientes, né? E aí a estimativa é de que a cada 10 novos casos de melanoma nessa condição que entram no Camargo vai gerar uma economia de 1 milhão. Então, a gente realmente está fazendo isso e imagina assim, eu sou médica, né, mas no lado comercial vale a pena que os pacientes sejam tratados no Camargo por conta disso. No lado médico, a gente entende que essa estratégia ela é tão efetiva quanto e muito menos tóxica, o paciente não precisa ficar vindo, etc. E os dados agora vão ser apresentados na ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia, é um congresso bem importante. Uma outra medicação é o pembrolizumab, que o Daniel já comentou. O pembrolizumab ele é utilizado aí na dose de 200 miligramas fixo. A gente aqui utiliza 2 miligramas por quilo se o paciente tem até 80 quilos. Porque acima de 80 quilos acaba ficando muito próximo dos 200. E a maioria acaba recebendo entre 130 e 140 miligramas. Isso tem uma economia importante. Tem essa aprovação de bula de fazer 2 miligramas por quilo. É tão eficaz quanto, e não faz sentido a gente fazer mais se a gente pode fazer menos com menos toxicidade. Isso a gente já pratica para vários tumores. E aqui outros exemplos, então, que nem é de droga de alto custo, então, por exemplo, gastrectomias para tumores neuroendócrinos de estômago. Boa parte desses pacientes, o tratamento é só ressecção endoscópica. A gente recebe muito paciente de segunda opinião que já vem com a indicação de retirada do estômago, e a gente então fala, não precisa retirar o estômago, é só retirar por endoscopia. Isso a gente já pratica. Acompanhamento com PET, então a gente não faz o PET para acompanhar o paciente, não tem nenhuma evidência de que isso melhore qualquer desfecho, só traz mais radiação, mais custo para todo o sistema. A gente usa a tomografia convencional, né? Mas a gente vê muitas vezes pacientes de outros que vêm com segunda opinião ou vêm caminhados para tratar aqui, que faziam PET a cada 3 meses assim, de acompanhamento, que não faz o menor sentido. Além de ser deletério, porque o PET não é um exame perfeito, né? Então ele também detecta alterações que são falsos resultados. E aí isso gera uma enorme quantidade de exames, investigações completamente desnecessárias, e qualquer processo inflamatório brilha no PET. E aí o paciente fica desesperado achando que é um câncer, o médico às vezes fica investigando com um monte de exame e não é nada, né? Então nem é recomendado fazer. E o uso de fator de crescimento, então granduloquine, por exemplo, ou outros, a gente utiliza somente para manter a dose e intensidade da quimio na adjuvância, que é aquela quimioterapia que se faz depois da cirurgia com intuito curativo. Mas em pacientes com doença metastática, a gente, em vez de usar esse medicamento, essa classe de remédios, a gente reduz a dose da quimioterapia. Então, tem estudos ingleses, inclusive, mostrando que se você reduz até 25% da dose da quimioterapia, isso não impacta em sobrevida. Mas você reduz efeito colateral do que se você mantiver a dose alta e ficar acrescentando esses medicamentos para aumentar a imunidade, né? Então, para concluir, a gente realmente acredita que dá para otimizar muita coisa, isso é só alguns exemplos, dá para ampliar muito mais isso, mantendo a eficácia e reduzindo a toxicidade no lado médico, mas reduzindo o custo para todo o sistema e contribuindo para uma sustentabilidade que a gente entende que é um problema
como o Daniel falou, do mundo, né? Acho que existem mais oportunidades e a gente planeja fazer mais estudos para gerar mais evidência dessas estratégias de redução de dose. E eu passo agora para a doutora Aline, que vai comentar um pouco sobre... Eu faço a parte médica e a doutora Aline coordena toda a área aí de escritório de valor e mostra para vocês como que é. Aline.